Bem-vindos de volta ao nosso curso de Teoria dos Números. Hoje nós vamos começar com a próxima parte, que seriam números primos, tá? Então, o que é um número primo? Definição. A, P, pertencente aos naturais e maior que 1, chamamos de um número primo se não existir nenhum divisor D de P, satisfazendo que o D está entre 1 e P. Ou seja, P é primo se for divisível somente por 1 e por P. Se ele for divisível somente por 1 e por ele mesmo, ele é primo. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Os primeiros primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37. Ou seja, todos esses números só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Se um inteiro não é primo, então ele é composto. Nós chamamos ele de um número composto. Então, por exemplo, o 4, 6, o 8, o 9, o 10... porque todos eles são divisíveis por outros números que não só eles mesmos em 1. E o número 1 nós chamamos de unidade. 1 é uma unidade. Vamos dar sequência. E é natural nos perguntarmos qual que é a importância dos números primos, né? A principal importância deles é que nós podemos escrever todos os outros números como um produto de números primos. Vamos ver agora. Teorema. Qualquer número natural A maior que 1 é um produto de números primos. Ou seja, é como se todos os números fossem formados pelas legos ou as bases que são os números primos. Por exemplo, 2 é igual à multiplicação só do 2, que é um número primo. 6 é 2 vezes 3. 105 é 3 vezes 5 vezes 7. E assim sucessivamente. Então, vamos demonstrar isso, certo? Bom, seja A um natural, A maior que 1. No primeiro caso, A é primo. Se A é primo, já está provado. Por quê? Porque A é um produto só dele mesmo e ele já é primo. Então, fechou todas. Então, o segundo caso que é o mais interessante. A é um número composto. Então tá. Então A tem um divisor entre 1 e A. Porque ele é composto, ele tem que ter um divisor. Se M é o menor desses divisores, M tem que ser primo. Por quê? Porque se M não fosse primo, ele seria um M composto. E esse composto teriam mais divisores. Então ele não é o menor. E esses outros divisores também seriam um divisor já. Então M tem que ser primo. Se M é primo, vamos chamar ele de P1. Né? É um primo 1. Então nós temos que A é igual a P1 mais A1. Com o P1 primo. E esse A1 é algum número menor que A. Certo? Bom, já acabamos a demonstração então. Por quê? Digamos que esse A1 é composto. A gente repete o processo. Ou seja, esse A vai ser escrito como um P1 vezes P2 mais um A3. Mesmo esquema. A gente vai ter um mínimo divisor, que não é o P1, e esse A1, ou seja, P2 vai ser primo, e esse A2 vai ser menor que o A1. Ou seja, a cada passo que nós formos fazendo, nós vamos gerar outro A1. A1, A2, A3, A4. Só que esses números são todos naturais. E a cada passo que a gente dá, ele vai pegando um número natural menor. Só que os naturais têm um limite, que é o número 1. Então, em algum momento, a gente vai chegar numa barreira. A gente vai chegar no menor número possível. Esse menor número possível que vai ser primo, nós vamos chamar de um PS. Então, a gente vai poder escrever o A como P1, P2, P3 e esse PS que é o menor possível. Depois disso, não tem mais números. Então, todo número pode ser escrito como um produto de primos. Vamos dar continuidade. Vamos ver um lema agora. O que são lemas? Lemas são pequenas proposições que a gente normalmente prova para conseguir provar alguma outra coisa. São tipo um passo de uma demonstração que seria tão grande que a gente faz separadamente, né? Então a gente vai usar esse lema para provar nosso próximo teorema. Então, o que diz esse lema? Que se um número primo dividir um produto de números inteiros, então tem que dividir pelo menos um dos seus fatores. Ou seja, se nós temos um número primo que divide uma multiplicação de vários números, ele tem que dividir ao menos um desses números, né? Então, vamos demonstrar isso por indução. Ou seja, nós vamos considerar que a gente tem um número primo e a gente tem um número n de fatores
de inteiros, ou seja, a gente tem um número n de produto de inteiras, né? Então a gente vai provar que isso é válido para um produto de dois números, certo? Então, seja A1 a 2 números naturais, se forem inteiros é equivalente, vamos provar só para os naturais, mas é análogo, tá? Suponhamos que, então, que P divide esse produto, certo? Bom, se P divide o A1, já está demonstrado, porque ele divide um dos fatores. Se P não divide A1, então o máximo divisor entre P e A1 é 1. E nós mostramos na proposição, lá no vídeo anterior, que quando nós temos que um número divide um produto e esse número é primo com o primeiro, ele tem que dividir o segundo. Qualquer coisa vai estar aqui em cima ou na descrição o vídeo onde nós vimos isso, tá? Então tá provado para o caso onde tem dois números multiplicando. Bom, vamos supor então que isso seja verdade para cada número se multiplicando. Vamos considerar o caso onde temos k mais 1 como produto, certo? Bom, então nós temos k mais 1 números que se multiplicam e P divide esses números. Bom, se P dividir o último número, ou AK mais 1, já está provado porque ele divide um número. Se ele não divide esse AK mais 1, nós temos pela mesma proposição anterior que ele vai ter que dividir os outros. E pela nossa hipótese de indução, isso já é verdade. Então, está provado. Bem simples. Vamos verificar então o teorema que nós vamos usar esse lema. Vamos ver então o teorema fundamental da aritmética. Como o próprio nome já diz, ele é fundamental. Ele é uma das bases da aritmética como um geral, tá? Então, qualquer número natural n maior que 1 pode ser escrito de uma forma única como produto de primos. Ou seja, não importa o número, só existe uma forma de fazer o produto dele como primos. Por exemplo, 4 é igual a 2 vezes 2, não tem outra forma de fazer. 231 é igual a 3 vezes 7 vezes 11, não tem outra forma de fazer. Bom, vamos ver a demonstração então. Temos que n é um número natural, maior ou igual a 1. Já mostramos que pode ser escrito como produto de primos. Pelo teorema que nós vimos anteriormente, eles sempre podem ser escritos como produto de primos, certo? Então só temos que mostrar que esses primos são sempre iguais. Bom, vamos supor então que existem duas formas diferentes de ser escritos, né? Vamos fazer isso por redução ao absurdo. Bom, então vão existir P1, P2, PS até Q1, Q2, QT, que são fatorações de n. Essas fatorações já sem elementos em comum. Ou seja, a gente pegou as duas formas de escrever n, tirou o que tinha em comum entre elas e sobraram duas fatorações diferentes, certo? Bom, como o P1 divide o lado esquerdo dessa igualdade, por propriedades que a gente já viu anteriormente, ele vai ter que dividir o lado direito, certo? Bom, mas pelo lema que nós vimos anteriormente, se um primo divide um produto de números inteiros, ele tem que dividir um desses números. Mas como os dois são números primos, se o P1 divide algum desses números, esse P1 vai ter que ser igual a esse número. O que contradiz o que nós falamos aqui em cima, que eles tinham que ser todos diferentes. Então não é possível ter duas formas de escrever a fatoração de um número, logo a fatoração é única. Aqui uma observação que não fica claro de momento sem a gente pensar, tá? É óbvio que não tem que ser os primos todos distintos. Por exemplo, 4, que é 2 vezes 2, o 2 aparece duas vezes, né? Então, assim, ele só existe um tipo de fatorar, mas não significa que os primos são todos distintos. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem uma forma que nós vamos chamar de forma canônica de escrever, que é assim, nós pegamos o n, pegamos o primeiro primo e elevamos ele a quantas vezes necessita. Por exemplo, aqui seria 2 ao quadrado. Então, a gente faz n igual a p1 elevado a alguma coisa, p2 elevado a alguma coisa, até o pk, que é o último, elevado a alguma coisa. Onde os P1s são P1, P2, P3 são primos, todos distintos, e os α1, α2 até αk são um número natural, que é o que eles são elevados, né? Então só existe uma forma de escrever dessa forma, e nós chamamos ela de forma canônica. Vimos que a gente pode escrever um número de forma canônica
Vamos ver agora que a gente pode escrever dois números como potências dos mesmos primos. Como assim? Então, dados A e B persistentes ou naturais, é possível escrevê-los como potência dos mesmos primos se admitirmos expoentes nulos. Ou seja, a gente vai escrever A como P1, P2, PK no α1, α2, αk, né? E o B como P1, os mesmos primos, mas com beta1, beta2, beta-k. E o que é? Eles podem ser maiores ou iguais a zero. Ou seja, digamos que o A é múltiplo de 2, vai ter um primo 2 aqui, certo? O B não é. Mas o que a gente faz? A gente faz os 2 elevado a zero. Ou seja, ele vai ser 2 elevado a zero é 1. Ele vai continuar o mesmo número, mas vai ter o primo ali, certo? Então, como exemplo aqui, eu tenho 20, que seriam 2 elevado ao quadrado vezes 5. E eu tenho 3 elevado a zero e o 7 elevado a zero. Por quê? Porque eu tenho 126 aqui, que seriam 2 elevado a 1, 3 elevado ao quadrado e 7 elevado a 1, certo? Ou seja, esse 3, eu tenho ao quadrado aqui, eu botei ele ao zero aqui. Esse 5, por exemplo, eu não tenho aqui, mas eu tenho ele aqui, então eu botei ele elevado a zero. Ou seja, o que nós podemos ver com isso? Escrevendo o número dessa forma, tá? Proposição. Sejam A igual a P1, P2, PK no α1, α2, αk. E B igual a P1, P2, PK no beta1, beta2, beta-k. Números naturais. Então, o A divide o B, C e só C. Alfa I for menor ou igual a beta I para todos os I's. 1, 2, 3, 4K. Ou seja, se cada fator do A for menor ou igual ao mesmo fator aqui de B, ele divide. Então, digamos aqui, a gente tem um P1 elevado a 2 e aqui um P1 elevado a 3, ele vai dividir. Vamos verificar então a demonstração disso. Vamos demonstrar então essa proposição. Bom, ela era uma proposição de C e somente C, então nós temos que provar a ida e a volta, certo? Vamos começar com a volta, que é mais fácil. Se o alfa I é menor ou igual ao beta I para todos os I's, é evidente que o A divide o B. Por quê? Porque a gente pode escrever B como A, que multiplica P1, beta 1 menos alfa 1, P2, beta 2 menos alfa 2, PK, A, BK menos alfa K. Ou seja, a gente consegue escrever B como um produto de A mais esse número, então A divide B. Super simples. Vamos verificar então a ida. Suponhamos que A divide B, então B pode ser escrito como Q vezes A, né? Para algum Q persistentes naturais. Logo, P1 elevado na beta 1, P2 elevado na beta 2, PK elevado na beta K tem que ser igual a Q vezes P1 elevado na alfa 1, P2 elevado na alfa 2, até PK elevado na alfa K. Certo? Se nós tivéssemos que alfa I é maior que beta I para algum I, ou seja, se algum desses alfas, nesses primos, fosse maior que os de betas, então esse primo, que o alfa é maior, apareceria mais vezes aqui do lado direito do que do lado esquerdo. O que nos dá um problema. Por quê? Porque a fatorização de B é única, como nós provamos anteriormente. Se tivesse mais P's na direita do que na esquerda, essa fatorização não seria única. Então, alfa I para todos os I's tem que ser menor que os beta I's. O que prova o que nós queríamos demonstrar. E um corolário direto disso é que sejam B igual a P1 na beta 1, P2 na beta 2, PK na beta K e C, P1 na gama 1, P2 na gama 2, PK na gama K naturais. Então, o máximo divisor comum é igual a P1, o mínimo desses betas ou gamas, P2, o mínimo dos beta 2 e gama 2, PK, o mínimo do beta K e gama K. E o mínimo múltiplo comum de B e C é P1 vezes o máximo de beta 1 gama 1, P2 o máximo do beta 2 gama 2, PK o máximo do beta K gama K. Bom, vamos verificar os exercícios agora. Como exercício para treinarem hoje, eu vou deixar então provar o corolário anterior, né, que nós tivemos ali, e calcular esses mínimos múltiplos e máximos divisores usando as potências dos primos, né, para utilizar o que a gente verificou. Por hoje era isso, nos vemos no próximo vídeo.